A Bíblia está escrita em língua, a gente tem que entender isso para poder solver, tirar o tutano, porque tem gente que come o osso e deixa o tutano, né? Ou pega o miolo da laranja, joga fora e come a casca, por não entender o texto sagrado. Dá vontade de estudar a Bíblia, não dá? Dá. Bom, e formas nominais. Cantar, que tempo? Tempo nenhum. Se eu falar cantou ou canta, eu vou. Se eu falar canta, presente indicativo. Ele canta, presente indicativo, mas terceira pessoa do singular. Tranquilo, você. Agora, tem formas nominais. Cantar, canta, tempo nenhum. Infinitivo. Por que infinitivo? Que eu posso atribuir essa forma verbal vários modos, vários tempos e várias pessoas. Correto? Agora, formas nominais. Participe. O que já foi cantado. Eu teria cantado. Eu teria cantado. Tempo passado. Como o tempo passou, eu não posso cantar no tempo que já passou. E eu estou cantando. Eu já cantei. Estou cantando, continuarei Cantando. Agora sim. Glória a Deus. O texto aqui, para a liberdade, é o verbo estar no gerúndio, lá no grego. Aquele que crê e foi batizado também está no gerúndio. Está se salvando. Porque fala, puxa, aquele que crê e foi batizado será salvo, então não estou? Será? Fica ruim no português, não fica? Puxa, meu Deus, quer dizer, quando é que você salva? No grego está escrito, aquele que crê e está batizado está se salvando, está salvo, continua salvo e continua se salvando, e quando você dizia, está se santificando, está crescendo na graça e conhecimento, está sendo salvo. Isso é grego. E aqui, conhecereis também, a palavra conhecer significa vós estareis conhecendo, é um processo, não é acabado, porque a palavra é como uma ferramenta que vai nos curando, nos tratando, ela é prumo, ela é régua, ela é nível, ela é esquadro, ela vai nos trabalhando, tratando. Conhecereis a verdade e ela estará vos libertando, vos santificando, vos purificando. Não tem crente pronto para ir em casa. Nós estamos em processo. Paulo falava, eu não tenho alcançado, estou em busca. Não tem crente perfeito, que nos diz perfeição na vida aqui. Nós estamos em processo de santificação, como o pastor leu no Apocalipse, que a igreja está em processo dessa busca. E quando ele vier, a hora que ele vier, ninguém estará perfeito. É na ressurreição, na glorificação, que todos seremos aperfeiçoados nele, para ele, Glória a através dele. Deus. Aleluia. Aleluia. Lá na agenda, a senhora pediu para a gente, seria para a gente falar sobre doenças físicas, se vem ou não do pecado. Mas do Frank Salão colocou, a gente vai continuar falando um pouco da adolescência. Todos nós passamos pela adolescência. E muitos de nós daqui tivemos muitos irmãos, e não tivemos muitos conflitos. A minha mãe teve 10 filhos, morreu nós ficamos em 9 crianças. Ela faleceu quando a gente era bem pequeno, eu, no caso, tinha 7 anos, minha irmã mais velha tinha 9 anos, e foi bastante complicado. Meu pai se casou de novo e a minha madrasta deve ter tido mais de 15 filhos, a maioria morreu, a maioria morreu pequeno, e vários irmãos meus que morreram não os conheci. Mas nenhum dos meus irmãos morando no sertão, lá na roça, virou ladrão, usou droga, virou bandido, nenhum deles. E todos tiveram conflitos na adolescência, porque não tem como. Porque os conflitos, o jovem, a criança, pré-adolescente, adolescente, não escolhe os conflitos. Os conflitos fazem parte do desenvolvimento normal deles. Então nós temos que se preparar, separar dois horizontes, ou dois universos. Eu vou falar sobre conduta, humor e tal. Hoje nós temos muitos elementos que vão atrapalhar de verdade o desenvolvimento, a conduta e o comportamento, um comportamento socialmente aceitável na vida do jovem. E eu e a Sandra, eu estou quarta geração, eu estou com 76 anos, o Júlio está com 12, na primeira, o José está com 17, na primeira, a Sandra está na faixa da terceira geração, e nós não conseguimos, não temos como criar os filhos como nós fomos criados. E todo pai ou a mãe que não for criar meu filho como fui criado, isso é tolice. E há um número enorme, estou terminando um TCC sobre violência doméstica contra criança e adolescente, é grande, é enorme o número de adolescentes que são violentados em casa, espancados, castigados,
agredidos verbal, física e emocionalmente, por conta de uma educação caduca que a gente quer implantar, educação do tempo de Adão para o tempo de Jesus. Não dá. Há uma distância enorme na minha geração, como fui criado. E não tinha nenhum problema na adolescência. Trabalhava, estudava e vivia muito bem, era todos felices, sabia que eram felizes. E hoje estamos no século XXI, com um monte de desafios, todos confinados em casa, não tem mais campinho, não tem terra, não tem campo, não tem colher fruta, não tem nada, e a pessoa fica confinada em casa, e a janela para fora é um danado de um celular que você depende dele. É um danado de computador que você depende dele. É um tablet que você depende dele. É a janela para fora. Eu, que gostei de fazenda, eu vou, quando estou entediado, sono, eu vou trabalhar chácara, na fazenda, vou para a televisão ver o mundo visto de cima, olhar as passagens bonitas, as maravilhas do mundo, porque filme presta, você compra um pacote e repete as mesmas coisas, outra é violência, é bang-bang, todo desenho infantil são violentos, porque é jogo e competição, vai desenvolver um espírito de competição, de briga na criança, e não tem nada que seja bom, de verdade, para ver, para assistir. E eu sou, você também é, 83% do que a gente vê. Só que a criança que está em processo de informação mental, ela vai interiorizar o que ela vê 12, 13, 20 horas no celular ou na televisão, e ela vai encarnar, ela vai incorporar a linguagem dos jogos à sua forma de ser, tanto de sentir, agir, se comportar e falar. E a gente vê. Nós vimos isso no João, José já passou a fase. Nós vimos isso no José, já passou a fase, ele tem vários outros afazeres, mas a gente está vendo isso no João. João reproduz no trato com a mãe, quer tratar a mãe como igual, como ser igual, como um coleguinha de jogos lá. E a vida é uma competição. E essa forma de ser, você não tem campinho de terra, você não tem terra, você não tem, fica confinado em casa, num quarto, fechado no quarto, fecha a porta para não incomodar os outros pelo barulho, e cada pessoa vive uma ilha dentro da própria casa. Ninguém é de ninguém e todos estamos geograficamente perto, psicologicamente e espiritualmente distantes, dentro da mesma casa. É uma realidade crítica e ruim, muito ruim. É ou não é? E na outra aula, no primeiro encontro, nós vimos que muitos de vocês foram espancados, castigados em cima de grão, em cima de milhos, em nome de uma educação, que tem que educar para ser educado, você tem que ser gente. E isso se chama a fábrica da obediência. E Deus não colocou um cabresto em ninguém, até Adão teve livre-arbítrio. Jesus teve um livre-arbítrio. Adão tinha 1%, tinha uma chance para errar, Jesus tinha uma chance para errar, e Jesus fechou a janela do erro. Ele foi obediente até a morte. E Paulo fala, morte de cruz. Adão, que tinha tudo, não foi nada tentado, não tinha deserto, não tinha fome, não tinha pecado. Ainda ele escolhe a porta do erro. E ele levou toda a humanidade junta. Geneticamente todos somos descendentes de Adão. Só que eu não consigo passar geneticamente a minha fé. A minha natureza é decaída, humanamente falando. Mas crente não gera filho crente. Médico não gera filho médico, ladrão não gera filho ladrão, santo não gera filho santo, sábio não gera filho sábio. A pessoa tem que passar pelo processo de desenvolvimento mental, cognitivo, comportamental, biológico e social. E a criança está nesse universo, ela nasce e ela vai recebendo informações, e nós vamos escrevendo dela que podemos escrever, mas as redes sociais escrevem muito mais nela do que eu, do que a escola. Tudo que aprende moralmente na escola e em casa é neutralizado pelas redes sociais. Tudo. Fica praticamente zerado. E não dá para mudar esse universo. O que se pode fazer é dosar, a pessoa que tem uma inteligência, dosar. Quantas horas eu vou ficar no celular? Porque a pessoa é 83% do que vê. E ela vê 10 horas, aqueles jogos, aquelas torres o tempo todo. Mais 11,5% pelo que ouve, ela vê e ouve, vai totalizar 94,5% do que ela é. Ela é online, ela é irreal, ele é irreal. Ele não é pessoa, não é ser humano. Robô é um ser humano de carne e osso, tem que comer, mas é robotizado a partir da formação mental. É um mundo artificial, muito irreal. E a sociedade é isso. Amor quase sempre é de conveniência. Eu gosto muito da minha mãe porque ela
ela faz sopa gostosa. Eu já vi alguém orar, pastor Faustino, você não pode morrer, você tem que ficar mais tempo para nos ensinar. Ele não gosta do que eu sou, ele gosta do que eu faço. E já vi no funeral a moça adolescente chorando: ah, paizinho, vou morrer agora eu não tenho quem me levar para a escola. Ah, mãezinha, eu não tenho quem faça aquela sopa gostosa. Gente, que amor tolo é esse amor? Deus não ama você pelo que você faz. E tem muita gente em depressão, desesperada, porque não ganha 1000 almas. Você não vai salvar para aquilo que você faz. Você salva por que ele fez. E quem valoriza mais do que vai fazer. E aconselhei há pouco tempo, brigando, um casal brigando, e ela falou: e agora meu ministério? E não perguntei: agora minha salvação? Meu Deus, quanta tolice também dos crentes. Mas estão todos com, não é? A salvação é superior, a obra que ele fez por mim é superior a qualquer coisa que eu venha fazer por ele. E o que eu devo fazer por ele é uma demonstração de gratidão e ação de graça, não é nenhum mérito. Você não vai ter coroa nenhuma para ganhar uma alma. Porque, cada alma que ganha, tem gente que pede na coroa coisa nenhuma. Porque a alma que eu ganho não depende de mim para permanecer. Fruto de João 15 não é a alma que eu ganho. João 15 é caráter, conforme Gálatas capítulo 5. Dê fruto. Fruto em termos de conduta. Paz, longanimidade, paciência, fé, pureza, santificação, paciência, né? Tolerância. Isso é fruto do Espírito. Não fruto que eu ganhei uma alma para ele dar coroa. Isso é fantasia, isso é poesia, muito barato até. Por quê? Eu ministro a palavra e eu não consigo salvar. Se ela aceitar a palavra, ela vai ter uma vida própria com Deus. O pastor não vai conseguir salvar. Ele ensina a verdade e muitos crentes vivem errado. E eu não posso controlar a vida de cada crente. Mas nós temos a responsabilidade de ensinar bem o rebanho? Temos. Só que eu não tenho controle sobre os irmãos. E salvação, quando ele se foi batizado, agora tem vida própria entre ele e Deus. Vai depender dele para ter uma liturgia correta diante de Deus, no meio de construção dos fatores para orientá-los. Salvação é inteiramente individual, não é coletiva. Bom, e eu tenho agora, além dos conflitos biológicos, que é a criança, e já tem hoje tem estatística, quando Jesus fala que conhecereis a verdade, ela está falando de um diagnóstico. Não dá para tratar nenhuma doença se não tiver um diagnóstico. O dengue, hoje o Covid são parecidas, você vai ao médico lá, fala, não precisa nem teste mais, é dengue. Boca amarga, dores nos olhos, dores musculares, febre e tal, é dengue. Nem vai dar remédio, nem faça teste para não perder tempo. Já é um diagnóstico precoce. Mas Jesus está falando, conhecer a verdade, é a verdade para a igreja, é a verdade para os pais, adolescentes que queiram se conscientizar. As doenças das pequenas telas, muita gente está tendo problema de visão e vão ter cegueira, um problema bem grave de saúde visual. Muita gente está queimando os neurônios, vai ter um problema intelectual, problema de aprendizado. E 90% dos problemas de baixo rendimento escolar são problemas de baixo rendimento intelectual. O João está numa classe, escola particular, e João quis ir para dividir a turma, e João quis ir para uma turma mais fraca por conta de alguns amigos, e o João é quase professor de todo mundo, porque o professor tem que repetir as matérias para aquele que está atrasado, compensando o negócio de Covid, e João já está quase formado, quase professor, porque a maioria das crianças não sabe fazer nenhuma operação, não sabe ler, não sabe nada. E por que a pessoa não aprende? A pessoa resolve não aprender. A pessoa resolve não dormir. E vai à noite nas pequenas telas. Para no tempo, vai ter um problema de saúde para o resto da vida. E quando a gente fala altas habilidades, você tem o contrário disso, que é baixo rendimento intelectual. E eu trabalhei no estado até 2 anos atrás, e a gente fez uma estatística e vimos que crianças problemas, a maioria delas, problemas de aprendizado por baixo teor intelectual. E continuam nas pequenas telas, não comeram, não se alimentou no momento certo,
tem deficiência de verdade, e muitas dessas crianças com baixa cuidado intelectual, elas se superam através do esforço. E tem outros com grande cuidado intelectual e se acomodam, resolvem não aprender, ou aprendem para passar de ano. Quem aprende para passar de ano não aprende. A pessoa tem que aprender para a prática, para a vida. Nossa escola é a pior. Nós temos só a Indonésia na frente do Brasil em termos de aproveitamento escolar. A nona economia do mundo e o último país do mundo, o penúltimo país do mundo em termos de rendimento escolar. Escola, a pessoa vai para a prefeitura, come, tem lanche, e tem escola grátis, tem caderno de graça, tem roupa de graça, tem perua, e a pessoa não aprende. Mas conhecereis a verdade e você vai fazer a escolha, o diagnóstico, a livre consciência entre lei e graça. Mas aqui, em termos de comportamento, o passado não volta. Ou a gente escolhe bem agora, ou não temos como escolher amanhã, porque amanhã ainda não é. E quando amanhã for hoje, hoje não é mais, já é ontem. E não existe como a gente viver o amanhã, nem como viver mais o ontem, porque o que existe é apenas o agora. E eu fiquei várias vezes olhando o relógio, tentar ver se eu encontrava o amanhã, e quando é zero hora, é hoje. E nunca consegui tocar, pegar. Eu corri atrás várias vezes para pegar o amanhã. Ontem vai se eu consiga segurar, e amanhã chega se eu consiga mudar. É hoje. Hoje. E a gente sabe que só existe o agora. É como Moisés fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. E quem é o coração sábio? Quem se procura conhecer o que é, tem que ter autoconhecimento, se autoconhecer, tem que ter autocontrole policial, para não ir além do que deve ser, no social, no espiritual, na igreja, no coletivo, no individual. Tem que ter autoconsciência, o crivo de mim mesmo, quem é que eu sou, independente do que diga que eu sou. Eu não sou o que as pessoas acham, eu não sou o que a fotografia mostra, eu sou quem eu sou em última instância, a nível de consciência, onde Deus é para mim o que Deus é, onde a pessoa é para mim o que ela é. E quem parou para pensar sobre isso? Mas ele, de novo, é um diagnóstico. Se eu conhecer a verdade, eu vou ver o tanto quanto eu estou escravizado em relação à lei, em relação à condição adâmica. Agora vamos trazer para a igreja e tratar de verdade a questão das crianças e dos adolescentes. Não existe uma neutralidade em relação a nada. Nada entra aqui sem afetar o intelecto, sem afetar o cognitivo, a questão da aprendizagem, que vai afetar com certeza o nosso comportamento. E essa questão de conhecer a verdade não se limita às questões bíblicas, também às questões sociais, escolhas que eu tenho que fazer. Eu preciso estudar até o final da minha vida para compensar o tempo que eu pude estudar como criança. Eu não sei se já compensei. Mas o medo de não ficar alienado é estudar. Um bacharel em teologia, bacharel bem feito mesmo, presencial lá. Se a pessoa pega uma igreja e pregar 3 vezes por semana, entre um ano ele prega tudo que conheceu para a igreja. No ano seguinte vai repetir o que ele pregou se ele não estudar. Bacharel, 4 anos. Imagine como o nosso conhecimento é limitado. Mas estou ouvindo Jesus falar, isso dói na alma, né? Quando Pilato, eu vim para testificar da verdade, e conhecereis a verdade os libertará. O que é verdade? Pilato saiu porque não tinha condição, não sabia, não podia, não suportava ouvir a verdade. E vamos para a lei. Se você tiver coragem, tiver muita garra de ler Levítico e entender o quanto a gente estava desgraçado, perdido, afastado da graça, aí eu vou para Hebreus e eu choro de alegria quando ele fala, como é que nós escaparemos se não atentar para uma tão grandiosa salvação? Lá é uma tão grande maldição, tão grande acusação, e aqui uma tão grande salvação. Dá vontade de defender ou não dá? Glória a Deus. Bom, transtornos de humor na infância e na adolescência, e a maioria das crianças são giló, amargos. E alguns adultos conservam esse comportamento amargo. Se você pergunta de forma dócil, a pessoa responde de forma
áspera. Você fala que ela é linda, ela fica brava, ele fica bravo, e a gente está meio assim, né? Meio inflamado para a vida. E Hebreus fala: não deixei brotar raiz alguma de amargura, a qual brotando vos perturbe. E muita maioria dos crentes de perturbadíssimo. Amargos, dono da verdade, autossuficiente, jactanciosos, vaidosos, sabem tudo, podem tudo, santarrões e outras coisas mais. Outras gente. Não suporta a verdade, né? Toda a pregação é ruim, o pastor foi além, o culto estava chato, não senti nada, a irmã gritou muito alto, cantou fora de som, e você vai achar defeito em tudo menos em nós. Porque não praticamos a autoconsciência ou autoconhecimento. Conhecereis a verdade de aqui nós. Fala mesmo, Deus. Quando nós vamos para Gálatas capítulo 5, irmãos, eu escrevi aquele livro na teoria do Espírito Santo, porque eu não tinha livro que tratasse da teoria do Espírito Santo, como a pessoa da Trindade, um trabalho sistemático. Tinha batismo de fogo, língua estranha, dom espiritual, um monte de coisas avulsas. E eu escrevi, obrigado, aquele livro, porque eu não tinha nada, talvez nem tenha hoje ainda alguma coisa para trabalhar a nível de teologia. Mas quando eu paro ali, em Gálatas capítulo 5, que eu coloco em detalhes, e eu vejo o espelho do homem carnal, e o espelho do homem espiritual. Se o espelho do homem espiritual não cobriu totalmente o espelho, o quadro do homem carnal, eu ainda sou carnal. É o crime de consciência. Você tem que ter coragem mesmo aí, tem que ser baiana, mineira, danada, tem que ser cidadão dos céus, cidadão de Jerusalém celestial, para olhar ali com sinceridade e ver o fruto, está no singular, o fruto da carne, quer dizer, muitas qualidades, como o fruto de uva, ou o fruto do Espírito, dizer, olha, o espelho do homem espiritual cobre totalmente, ofusca o espelho do homem e da mulher carnal. Eu estou na graça. E se você gritar com alguém, você já saiu do espiritual. Você se irritar, já saiu. Se tiver ciúme, se praticar uma crítica temerária, ciúme sem causa, olha, é uma linha que separa um do outro. E não é fácil. Ele tem que estar o tempo todo conhecendo a verdade, a nível de consciência. Você perdoa e falar como Davi, esconda, meu Deus. Já orei, já confessei, mas talvez tenha alguma coisa que eu me esqueci. Vê se há em mim algum caminho torto, se há no quarto escuro da minha consciência alguma coisa que eu guardei só para mim. Está entendendo ou não? Então vamos lá. Quando eu vou para a prova e fala, ensina a criança no domingo deve andar, eu acho que a escola bíblica, entendeu? Resolve tudo. Eu nem entendi o que é educar, porque quando Salomão fala educa ali, ele fala de desenvolver 4 faculdades, que eu nunca entendi. As irmãs fazem o que é certo, trazem os filhos na igreja e ensinam até que eles... Só que o nosso culto não é um culto para crianças. A gente fala muito na Jerusalém, rios de ouro, de cristal, de coroa, e glória a Deus, língua estranha que nem o profeta entende, a verdade estranha que nem de Deus é. E esse culto não tem espaço para criança nem para adolescente. Porque não entende essa linguagem. A criança tem um pensamento linear, mais racional, e ela não trabalha com verdades abstratas, com a linguagem da fé. Nossa linguagem é muito difícil. Muitos crentes estão tão alienados com a religião, que quando vão conversar ao telefone, falam com o médico, falam, o Senhor proverá. E o médico pensa que é ele que vai prover, porque a palavra Senhor é genérica. Aparece na Bíblia 8.147 vezes a palavra Senhor. E não, a palavra Senhor é um título só. E foram os judeus que transliteraram a palavra Adonai, quer dizer meu patrão, o meu pai, e não é a palavra Adonai, não é a palavra santa, é a palavra secular. E usaram Adonai para não tomar o nome de Deus em vão. E colocaram onde era Yahvé, onde era Deus dos exércitos, colocaram tudo Senhor. Falaram, doutor, é o teu problema é sério, tudo bem, o Senhor proverá. O médico pensa que ele vai prover a cura. Então alienados nós somos, em termos de religião. Você não separa. E a alienação, você está tão bitolado, não é santidade. Isso é vício, perturbação de alma, problema mental até. Não saber separar. Tem que vigiar, doutor. Vigiar. A palavra vigiar é a palavra crente. 90% das igrejas não conseguem fazer um tempo para palestra, porque faz um tema que não existe tema para evangelismo. Você fala,
culto de avivamento é para crente, culto de batismo do Espírito Santo é para crente, culto de renovação é para crente. Agora fala um culto sobre os conflitos mentais, é para todo mundo. Culto sobre problemas familiares, é para todo mundo. Percebe? Então não é nem... Agora, quando eu penso, a criança vem para a igreja, menininha, ela chora porque o céu é muito alto, ela chora porque o pessoal grita mais, ela é muito alto e os ouvidos dela são ultra sensíveis, ela chora porque 2 horas de culto ela fica ali, é muito desconfortável para ela e tal. E nesse ambiente, ela vai se formando, de alguma maneira, se afastando de Deus pela forma de linguagem que eu uso. Quase nossas igrejas, 90% delas não tem berçário, não tem um lugar apropriado para as crianças ficarem confortáveis, não tem pedagogo, não tem psicólogo, e coloca menina de 12, 13 anos para cuidar de meninas pequenas, que também é crianças cuidando de criança. Isso não dá certo. E aí resulta, um monte de adolescentes crentes que não tem estrutura bíblica, não entendem essa linguagem, porque a pregação não tem nenhum texto bíblico apropriado para evangelizar, você tem que aplicar. Nenhum. Falar da infância de Jesus, ele já nasceu pequeno condenado à morte. Mataram milhares de crianças tentando matar Jesus junto. Se falar de Moisés é colocar dentro do cesto de junco com 3 meses de idade. Se falar Davi matando Golias, é morte violenta, viu? Matar cortando. Na revista dominical, você vê Davi, o menininho segurando a cabeça de Golias, cabeça sangrando. Isso é tudo violência, não tem nada apropriado para criança. A igreja não sabe evangelizar. A igreja não tem uma linguagem apropriada para adolescentes, nem para crianças. E temos que fechar a igreja para pensar essa coisa. A melhor escola que tem no Brasil é uma chamada APEC. E a APEC ensina que crianças até 4 anos têm que aceitar Jesus, fazer um apelo, senão elas vão para o inferno. Se morrer sem Jesus, vão para o inferno. A APEC ensina isso. E onde criança de 4 anos não tem consciência de noção entre bem e mal, sabe se arrepender? Se vai tirar arrependimento, você vai fazer apelo para quem não tem consciência de se arrepender. E a APEC ensina isso, também aliena. Tem muitas crianças brincando de falar língua, brincando de pastorzinho, e não vai colar com um terninho sobre o menino com 50 de idade, mandando ele pregar, porque ele vai pregar emoção, ele não entende nada, ele nem teve, pode ter uma experiência espiritual para nos olhos, mas não entende nada de fé, não faça, não aliene. Filho de pastor não é pastor, é criança, só criança. E tem que passar pelo processo normal de desenvolvimento, sem ser alienado, sem ser obrigado, sem colocar o estigma dele, filho de pastor é pastor, porque as crianças mais sofridas na igreja são filhos de pastores. Filho de pastor estava andando na igreja, filho de pastor estava chorando. Filho de pastor é gente também. Não é robô? Por favor. Quando o José nasceu, a Sandra cheia de queijo, falou: Sandra, quando eu tiver, o José cabe, tem que estar comigo. Fui dar aula e o José colocou uma bolinha e foi para lá, para aí ela toda saiu, entrou na carne, levou o menino e foi lá para a rua, andar na feira, porque o José jogou uma bolinha e foi lá perto de mim. Ele só parou a aula, tirou todas as carteiras para achar a bolinha, gente, na hora da aula. E ninguém ignorou, foi lá, pegou a bolinha, como Deus parece, Deus estava presente. Onde o pai estiver, tem que o filho estar. Eu não vou em nenhum lugar que não cabe ao meu filho, nenhum lugar, não couber, eu não vou. Porque está escrito, onde é um de vós, eu estarei presente. Se ele está presente, eu estou, mas também o filho não pode estar onde eu estou. É, né, irmã? Pois é. E ela trouxe toda a etiqueta pedagógica. Não vai dar trabalho. Criança chora no colo da mãe aqui, mas ela vai se consolar na igreja. Dormir, durma na igreja, mas esteja na igreja. Eu nunca repreendi um aluno que estava dormindo em sala de aula. Eu dei aula para o estado, a menina saía 5 de casa para trabalhar, vinha para a escola cheirando mal, não tinha um banho, com fome. Quando via um pouquinho de salsicha, colocava salsicha no bolso, na bolsa, tanto fome que tinha, e na segunda aula dormia, de fome e cansaço. É verdade. Primeiro semestre, primeiro tirava azul, e segundo, no terceiro tirava C, e no quarto semestre tirava D. E até ele não tinha mais capacidade para estudar. E a gente aprovava essas crianças todas em conselho de classe, porque ela dava o máximo de si. Dormindo de fome na cadeira. Eu falo, crente da minha igreja, chega atrasado, mas chega. Eu não gosto de ir atrasado, mas não deixa de ir para a igreja porque você está atrasado. Tem amém, tem alguma coisa, porque tem os trabalhadores de última hora, quando você vê o galadão inteiro, que é aquele chegar primeiro, que são arrogantes, né? Não é?
O reconhecimento de que os transtornos mentais resultam de interações entre aspectos biológicos e ambientais, o ambiente interfere sobre os aspectos biológicos. Tem um monte de crianças autistas que foram diagnosticadas até os 3 anos de idade, que levam a vida normal. E nós conhecemos muitos adultos autistas que têm transtornos e não têm vida socialmente boa, porque não foram diagnosticados. E a mãe percebeu que a criança tinha algum problema e disse que o Espírito Santo faz a obra. E não buscou ajuda de profissionais, porque quando eu conheço a verdade, meu cunhado operou ontem, fez 2 cirurgias, 80 e poucos anos, e deu 2 coágulos no cérebro, operou e quando sai da anestesia, entrou na convulsão, fazer mais uma cirurgia no cérebro. E nós somos crentes, e tem que operar mesmo. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ao médico que é do médico, ao psicólogo que é do psicólogo, ao pastor que é do pastor, o pastor cuida do espiritual, o médico cuida do patológico. E Paulo dá uma bronca nos crentes, tem mais falar lá em Coríntios 9, fala, não quer que seja ignorante, um monte de crente estúpido ignorante, não tem, não, Deus vai curar, toda doença é do demônio, não é do demônio não, o dengue é do mosquito, não é do... O câncer é um erro celular. As células se multiplicam de forma errada e gera um câncer. E o demônio não tem esse poder. Não é? Gripe é uma alteração metabológica. Eu posso estar descompensado e vem a gripe. E tem muita gente dando mais trabalho para o demônio do que ele é capaz de fazer. Não é? Bom, então o reconhecimento que os transtornos mentais de interações entre aspectos biológicos e ambientais que ocorrem ao longo do desenvolvimento balizam a relevância das apresentações clínicas durante a infância e adolescência. O que é ser normal? Que é a pessoa que tem uma mente normal, pessoa que não tem um desvio, pessoa que tem as faculdades normais. E quando eu falei de Salomão sobre instruir a criança no momento que deve andar, e quando fica velho não se dizia, você vê, poxa vida, eu fiz tudo certo e meu filho não ia para a igreja? Meu filho se desviou. Onde que eu errei? Ou a Bíblia está errada ou eu estou errado? Nem você errou, nem a Bíblia errou. Só que eu não entendi o que o Salomão está falando lá. Ele está falando para outra situação de família, para outra situação escolar. Ele estava dando aula, é diferente do que é hoje. A linguagem, quem educava as crianças eram as mães. Tal ponto que uma mulher israelita, se ela se casasse com um moabita, o filho era israelita. E se um israelita se casasse com uma moabita, o filho não era israelita, porque a cultura do tempo, a pedagoga, a instrutora, a professora era a mãe. E a mãe instruía o filho de acordo com a sua fé, com a sua religiosidade. Quando você vê Paulo aconselhando Timóteo, ele fala de 2 gerações. Tu conheces as sagradas letras que foram passadas por tua avó Lóide e por tua mãe Eunice. 2 gerações de aprendizado que Timóteo teve. Por que não fala do pai? Porque o pai trabalhava, o pai saía para a provisão. Era a mãe que tinha a obrigação de instruir a criança. Com uma vantagem deles em relação a nós. Com 3 anos de idade, os meninos entravam na escola para aprender o hebraico. Com 12 anos de idade, eles já tinham conhecimento bastante para serem responsáveis pelos mandamentos de Deus, pelos mandamentos diante de Deus, diante dos homens. Eles tinham autoridade de entrar no templo. Não é só Jesus, João Batista, todos eles que tinham condições de entrar no templo e interrogar os doutores da lei. Nós não. 12 anos de idade, as crianças, nossas crianças estão alfabetizadas. E ele fala, instruir a criança no caminho que deve andar. Ali, instruir, significa desenvolver as faculdades racionais. Instruir bem as faculdades racionais. Nós temos o João Pedro, com 12 anos, e João é professor. A gente conversa de alto nível, assim, ele gosta de filosofar, e ele está na igreja, está conversando com a irmã, quando chega em casa, ele dá o culto inteiro para a gente. Tem uma capacidade mental, uma inteligência artificial muito impressionante. E ele
ele é precoce em relação à idade dele, é o melhor aluno da turma, e até, às vezes corrige o próprio professor. E o ambiente de casa permite, porque a gente evita não falar gíria. Eu não consegui falar gíria, fui curado de gíria. Falar, ô cara, isso aqui me incomoda. Cara, que cara? Cara de cavalo. Isso aí me incomoda muito. Toda gíria me afeta. Eu tenho os ouvidos curados dele, de todo forma de gíria. Deus, eu também. Além de ser professor de português, eu não consigo falar gíria. É nojo, sabe? Mas pior do que giró, ou de quiabo. Então, o ambiente de casa, Santa professora, ele está sempre deixando com o livro. E o João, então, ele é precoce em termos de linguagem. José falou, papai, a ETEC não tem aula, porque a pessoa lê, pega a apostila de ciência e fala, lê o texto e faz um resumo. Papai, assim eu também dou aula. Também dou aula desse jeito, é verdade. Não finge que dá aula, finge que aprende, tira nota, estuda para tirar a prova, faz um trabalho na internet, copia e passa de ano e não sabe nada. Aí fica 10 anos fazendo exame no Enem para passar qualquer coisa e vai ter que fazer uma escola à distância aí que sobra vaga, porque não está estudando para aprender, está estudando para ter nota. Não é, isso é uma coisa falsa. E nossas escolas são assim, não tem estrutura, nem estado, prefeitura, as particulares um pouquinho melhor, mas não tanto, porque o professor das particulares trabalha em 3 escolas. 3 escolas para sobreviver. A prevalência de transtornos mentais na infância é em torno de 10%. É muita coisa, né? Em torno de 10%. E não é para se alarmar, porque além dessa questão decorrer de fatores biológicos e ambientais, tem a questão hormonal. Quando a criança entra na puberdade, a sexualidade na menina ela é congelada aos 4 anos de idade. Menina já traz as células para fecundação, chamada óvulos, ela já traz uma média de 2 milhões de óvulos, mas aos 4 anos de idade a sexualidade nela é congelada. Vai se desenvolver na puberdade para ela viver mentalmente bem, viver biologicamente bem. E quando ela tiver a primeira menstruação, ela está biologicamente amadurecendo, mas psicologicamente longe, muito longe de estar pronta para procriar. Porque a maternidade exige desenvolvimento social, psicológico, ambiental, para que a menina não dê à luz a menina. E por ano, engravida no Brasil, uma média de 1.500.000 meninas engravidam no Brasil, em período de carnaval, de show começa a dar no Rio, engravidam e a metade delas dão à luz e essas crianças vão para abrigo ou para debaixo das pontes. E não há políticas públicas que lidem com isso. Se sabe disso, pouco se faz ou nada se faz. E muitas crianças são exploradas, vêm de fora, há tráfico de meninas aqui no carnaval no Brasil. No norte, isso aqui é muito patente lá, as pessoas vendem as filhas para prostituir, essa coisa toda. Meninas que vão dar à luz enquanto são meninas. Vão ter um transtorno no resto da vida. Às vezes são doados, às vezes ela aborta, provoca um aborto. O menino tem um desenvolvimento sexual mais lento, e a parte afetiva do menino vai ser despertada lá por falta de 17 anos, 14, 17 anos. Isso faz parte da estrutura hormonal dele. E a menina que tem maturidade mais rápida que o menino, normalmente ela se envolve com pessoas mais velhas, sedutores. E os maiores sedutores, agressores de meninas ocorrem por pessoas próximas da família, amigos próprios dos amigos, que o pai não duvida, a mãe não acredita, que são as pessoas que conseguem seduzir meninas e meninos, que estão numa fase de carência afetiva e conseguem se iludir de forma relativamente fácil. Prevalência, já terminei, né? Eu só falou 10 horas, já passei, fechei.
10,5%. A prevalência de transtornos mentais na infância gira em torno de 10%, e hoje sabe-se que mais da metade dos transtornos mentais em adultos tem início na infância ou na adolescência. A pessoa que tem uma vida normal, ela não vai facilmente ter um transtorno mental. Com a idade, a pessoa pode passar a ter alguma demência, esquecimento, Alzheimer, crise de ansiedade, etc., que afete de fato as faculdades mentais. Mas voltando a Provérbios, quando ele fala desenvolver na criança, instruir a criança, ele fala desenvolver as faculdades mentais, raciocínio. E a razão, só a razão, aqui, olha que coisa, só a razão, nossa razão, ela é composta de raciocínio, emoção e escolha, vontade própria. E é isso que nos caracteriza como uma pessoa. Quem não sabe escolher não é uma pessoa. E qualquer coisa que afete a mente já vai me impedir de escolher. Muitas meninas chegam um período na vida, quando começa a ter o desenvolvimento da afetividade, ela passa a competir com a mãe a nível de cozinha, que vai dar uma coisa que a mãe não quer. De repente ela sai de casa para ter uma cozinha só dela. Ela sai de casa para não ser controlada pelo pai. Ela sai de casa para não prestar conta para ninguém. E não dá certo, porque é fuga. Quem se casa para sair de casa é fuga e não vai dar certo. E tem que haver uma interação entre o pai ou a mãe, que cobra dela. E a forma de você ganhar alguém é trazer a pessoa para o teu lado, pedir que ela te ajude. Ela quer cozinhar, deixa ela cozinhar, mesmo não seja do teu gosto. E às vezes não, a mãe é, né, chefe da cozinha, ninguém pode chegar perto da cozinha. E José pede: papai, me ajuda a cozinhar, que eu preciso cozinhar. O João fala: papai, me ajuda a cozinhar, que eu quero fazer comida para os meus filhos. Olha que bonitinho. Né, pastor? Bonitinho. Apesar disso, grande parte das crianças e adolescentes com alterações comportamentais permanecem não diagnosticadas. Não diagnosticadas. Nós que somos da área da saúde, a gente olhou, conversou e já percebe. E não dá para sair diagnosticando ninguém, nem adultos, muitos adultos. E é tabu nas igrejas de falar: passar no psicólogo, passar no psiquiatra, passar no Deus, é tabu. Não, vamos orar, vamos jejuar que Deus faz a obra. Gente, os dons de curar estão no plural. Se Deus abençoou a pessoa fez um transplante de rins, como nós estamos na fila, vai ter 15 anos, 10, 15 anos sem depender de hemodiálise, é um milagre. Deus usa o médico. Faz um transplante de córnea, transplante de coração, dá certo, válvula, Deus está curando através do médico. Porque o médico faz a cirurgia, mas vai dar um tempo de recuperação. E na recuperação que Deus entra para curar. Mas muitos irmãos, tem alguns pastores aí que falam: toda doença é do pecado, é do demônio. Isso é alienação. Paulo tinha os filhos na carne, que era uma doença, provavelmente psicológica. Timóteo tinha um problema estomacal, provavelmente úlcera. E não consta que Deus o curou pela oração de Paulo, nem pelo tratamento de Lucas, que era médico. E Timóteo não era menos crente do que eu, do que você. Nosso corpo está sujeito às intempéries da vida. Nós temos um código genético que herdamos dos nossos pais, e a estrutura biológica vai depender muito do nosso código genético, do meio ambiente, da escolha, a forma de alimentação e com a qualidade de vida que nós temos. As pessoas que mais vivem são da região de Minas e Bahia. Pessoas de afrodescendentes. Porque mais vive, são pessoas mais que têm autocontrole, pessoas mais tranquilas, vivem na roça. A mãe da Raimunda morreu com 103 anos e até 90 anos ela batia pasto. Tinha um sítio, batia pasto para fosse de lá. A mão dela parecia lixa, cheia de calo. Não tinha gordura, era só músculo, Raimunda. E ela foi para o céu, o coração só parou, foi dando glória a Deus igual a Elias. Glória a Deus. Porque na cidade a pessoa com 40 já está velho, né? 40 anos já está velho. Já quer morrer. Tanta poluição, tanta briga, tanto trânsito, né? tanto dengue. Deus do céu. Covid.
A não identificação dos transtornos mentais na infância e adolescência acarreta a perda de preciosa oportunidade terapêutica nas fases precoces do processo psicopatológico, a parte psíquica e patológica. A segunda faculdade de Provérbios é desenvolver as faculdades físicas, dotar a criança de profissão. O nosso José desenvolveu muito a parte esportiva, e José é presidente da Atlética na ETEC. E quando ele chegou lá, que ele veio do estado, era tratado como um restolho, como um joio. Ele foi se superando, foi o melhor aluno da turma, e hoje José, dá até bronca no diretor do lado, doutor, vamos pedir para ele o tempo todo, porque José se superou estudando. Não aceitou os desafios como não, eu sou só isso. E você quer crescer, não diga eu sou só isso. Ninguém é só isso. Tem coisa superior do que a gente imagina ser. Thomas Edison foi o homem que mais teve eventos científicos, entre eles a alta elétrica. Ele disse que ele tinha deficiência motora. Ele não tremia, não conseguia escrever na linha. Foi expulso da escola porque tinha deficiência motora. Foi alfabetizado pela mãe. Fez engenharia, se tornou o maior cientista do mundo. Ele fala, um herói é feito com 10% de esforço, 90%, aliás, com 10% de inteligência, 90% de esforço. Aí, lá em Provérbios, desenvolver as faculdades mentais, racionais, e as faculdades físicas, dotar a criança de uma profissão. Paulo era técnico em fabricação de tendas, e fazia tendas para o exército romano, ganhava muito dinheiro, era um homem de classe média. Quando ele fala, as Filemão que vai pagar do bolso dele, ele pagava mesmo. Não era desonesto. Coloca em minha conta que ele te devia que eu vou pagar. Quando eu falei para o meu irmão, falou outro tempo, dando semana na igreja, sei lá, ele não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, queria desistir, e eu estudo sem bolsa. Aí estava passando o livro lá, apostila, e a irmã anotando, eu falei, pode parar de anotar. E faz mais de 30 anos que eu falei isso. Pode parar de anotar o nome dos irmãos ou das irmãs, que crente normalmente paga. Se não pagar é porque não pode. E pegar a apostila sem poder pagar. E hoje foi um marco na vida dele, eu nem lembrava de ter falado isso. E é verdade, não é? Não ficar devendo nada para ninguém, senão é um aborto. Não dá para pagar aborto. Mas é isso, cliente normalmente paga, porque cliente normalmente é né, para falar, coloca em minha conta que eu vou te pagar, do meu próprio bolso. Não é bonito demais? A terceira faculdade, que fala ali, são as faculdades emocionais, que a gente não pensa, que é um emocional que tem a questão do humor. E criança, até os 14 anos, 17 anos de idade, tem essa transformação no humor, porque, independente de ser bonzinho e tal, e não é transtorno mental, ele está passando numa fase de desenvolvimento hormonal e mental, que ele vai passar limpo a sociedade, a igreja, a questão de fé, a própria família, para ele construir a própria identidade, para ele ser um indivíduo, fazer escolhas. E a emoção é fera da balança. Às vezes ele é mal criado, ele é irritado, às vezes ele é dócil. Isso não depende dele, é uma questão hormonal. Por exemplo, se dorme pouco, vai ficar irritado, porque o hormônio do sono vai acalmar. Não tem concentração, não entende o que ler, porque sem dormir ele não vai ter poder de discernimento. Toda pessoa que está cansada, estressada mentalmente, ela não vai aprender nada. Vai ouvir, não vai entender, vai ler, não vai interiorizar, porque quando estamos cansados mentalmente, o cérebro vai acionar uma média de 2.000 neurônios para proteger o cérebro para não entrar nada. Vai neutralizar qualquer informação para o cérebro não entrar em colapso. Vai descansar. Coisa linda, né? Então você está muito cansada, nem procura estudar. Nem ler livro, você não entender nada. É melhor ler 1 hora, meia hora, se você estiver descansada. Melhor hora para ler na parte da manhã, preferência em luz natural. Pior hora para ler à noite, quando você já está cansada, estressado. Aí quando você dorme, o seu cérebro vai parar naquela coisa que você não resolveu, você fica mais perturbado do que antes de dormir. Por quê?
Nosso cérebro vai passar ali para a gente todo dia, eu não vou escolher, vai falar. Você se deita e vai avaliar. Você não pagou um carnê, esqueceu de colocar o livro do filho na mochila. Você deixou de telefonar para o irmão pedir oração. O cérebro ponteiro vai parar ali te acusando. Casa, só está tudo bem quando está todo mundo em casa. Fecha o portão e está todo mundo em casa. Que eu consigo dar frente para todo mundo, está todo mundo em casa. Aí, as questões de família, está todo mundo bem. Eu preciso de poucas horas de sono. Quando eu durmo, acordo. A Sandra está dormindo, eu abençoo. O João está dormindo, eu abençoo. A Sandra é muito para abençoar, dá para comer e para dormir. E é benção, porque acho que deitei e dormi, né? Deitei e dormi. Glória a Deus. Vi que você não mudou muito, não, hein? Não. Tem, ó, mesmo que você esteja com os filhos amados como eu, Salomão fala: quem confia no Senhor engorda, porque come bem, e dorme bem, e vive bem. Não engordar para ficar obeso, mas a Santa tem essa graça: ela come e dorme bem. E termina tendo boa qualidade de vida, né, pessoal? Porque o sono relaxa. O sono restaura as energias. Ela briga, ela me bate dormindo, mas Eu dou cada cacetada, coitado. É dormindo mesmo. dormindo mesmo, é esse lugar, né? Então, a não quarta faculdade do seu filho é a faculdade espiritual. E a última a ser desenvolvida. Quando ele vai, desenvolve a mente, desenvolve uma habilidade física para esporte, para karatê, para trabalhar. O João virou investidor. Quando ele tem? Ai, tá com 300 e pouco e 3 tipos de aplicação. Já tem 300 e pouco, entra centavo, papai deu tanto centavo, todo dia ele vai ganhar. E eu vou incentivar ele a um investidor, vai fazer economia. E está me enlouquecendo porque ele é de menor, ele não pode aplicar na Bolsa de Valores, ele quer aplicar. Estou doidinha. João já teve, acho que 2 ou 3 experiências com Deus, mesmo, literal. Deus falou com João, tinha 6 anos de idade. Ele chegou em casa, foi muito emocionado: papai, eu tive uma experiência com Deus, não era sonho não. Ele tocou a minha cabeça, beijou a minha cabeça como o Senhor me beija, e falou: eu amo você, seu pai, sua mãe e seu irmão. Coisa linda! Está desenvolvendo as faculdades espirituais. Mas nós não podemos batizar o João ainda. Está com 12 anos ainda não. Tem que ter paciência, não é porque tem 12 a batizar. Porque é a outra faculdade a ser desenvolvida. E eu não posso fazer isso em lugar do meu filho. Deixe que Deus trabalhe isso nele. Por amor de Deus, nunca chame o adolescente de aborrecente. Isso é pecado e é crime. Você vai ter enquadrado no ECA. E qualquer hora o Conselho Tutelar vai te pegar. E se o Conselho não te pegar, você vai ser denunciado no Tribunal Celestial, porque está discriminando um adolescente que está em processo de formação, precisa ser entendido, amado e protegido, porque ele não escolheu passar por essa transformação hormonal. E todos passam, né? Todos passam. Cada um, diferentemente do outro. Todos passam. Porque tem pais que os compreendem, que os amem. Ah, mas ele não está indo à igreja, tem paciência com ele, já tem para tudo. Aí ele não quer ler a Bíblia, tem paciência com ele. Porque a outra faculdade a ser desenvolvida é a faculdade espiritual. Aí Salomão fala uma coisa que nos assusta. Fala assim: quando ele ficar adulto, não vai desviar desse caminho. Agora, como é que ele não vai desviar desse caminho? Porque é impossível o ser humano se desviar de si próprio. Faculdades racionais bem desenvolvidas, não vai ter como tirar isso. Faculdades emocionais, consegue trabalhar o humor. Não grita, não respondão, consegue ter um humor equilibrado. Não dá morro na parede. Aprender uma habilidade física, não esquece. E desenvolver as faculdades espirituais. Não se desvia dele mesmo, que o homem não tem como fugir de sua própria índole, seu próprio comportamento. Essas faculdades só serão verdadeiras quando ela tornar uma prática de vida, um comportamento na criança, no jovem e no adolescente. Quando escolheram os 7 diáconos, eles tiveram algumas competências que eram indispensáveis para essa escolha. Primeira,
qualidade moral, tivesse bom testemunho dos de dentro e dos de fora, tivesse bem na igreja e fora da igreja, qualidades morais, índole incontestável. Terceira competência e qualidade, fosse cheio de conhecimento e sabedoria. E de onde veio o conhecimento? Do berço, porque a mãe era professora deles. Quando esse conhecimento foi atestado aos 12 anos de idade, eles passavam na forma de teste nas sinagogas, quando tinham encontro com os rabinos. Terceira competência, que fossem cheios do Espírito Santo. A outra faculdade a ser desenvolvida para ser diácono. Aquele diácono tem mais conhecimento que qualquer doutor em teologia hoje. Por quê? Eles conheciam o hebraico, conheciam o grego e o latim. E liam no próprio texto bíblico, na própria Torá. E Paulo não fala para Timóteo, desde a tua infância tu conheces as sagradas letras, as quais tu pode fazer salvo, que aprendeste da tua mãe Lode e da tua avó Lode e da tua mãe Eunice. Tinha muito bonito dessas professoras, né? Sim ou não? Então, a missionária Neide foi professora, e é professora dos meninos. E ela não pode ir além de Deus. A coisa é que ela faça. Quanto à parte espiritual, os irmãos pastoreiam e oram por eles. Mas vai ter um momento certo, como tem que falar. Não é nem por força. Não tem como colocar Jesus na mão de ninguém. Depende de quem ouve. E Jesus espera a pessoa aceitar. Porque a ação do Espírito Santo é espontânea. Ele quer o tempo inteiro. Quando eu querer o que ele já quer, o milagre acontece. É onde começa a vida do princípio verdadeiramente espiritual. Na regeneração. Ficou velho? Não vai se desviar dessa realidade. O presente, então, aqui, quando a gente trabalha essa ideia, teremos que perceber aspectos específicos que vão gerar transtorno de humor. E existem crianças, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno do sono. E é verdade que há muitas crianças que têm tendência suicida, pensamento suicida, que é o limite da vida, quando a pessoa passa a ter uma situação de descontrole absoluto e a vida se torna um peso. E crianças têm se suicidado ou praticado tentativa, e crianças que estão em perspectiva, que falam um pouco, conversam muito pouco, são as crianças que merecem mais cuidado. E o menino fala muito menos do que a mãe. Hoje o José e o João repreendem muito a Sandra, porque o normal da mulher fala mais do que o menino, a forma dela ser. E o menino introspectivo, ele vai falar muito menos se a mãe não der oportunidade para ele. E enquanto ele se fecha, a mãe não sabe o que está acontecendo com ele, porque o normal dele é falar pouco. Ele se fecha no quarto dele, com o computador, com o celular, com os livros, você não consegue entrar no universo dele. E fica muito difícil você perceber a alteração no comportamento dele, e também dela. A menina também passa a ver um conflito. Tudo. E avaliar a sociedade, avaliar a igreja, avaliar a família, gerar perspectiva para amanhã. Adolescente, 12, 13 anos, vou formar em quê? Vou formar contabilidade, vou trabalhar onde? Aí vem as faculdades afetivas, se afeiçoar por alguém. Se eu namorar, vou namorar quem? Se eu ficar novo, vou ter o quê? Se eu me casar, vou morar onde? Vou trabalhar onde? Vou viver de quê? Tudo isso gera transtorno na mente da jovem ou do jovem, que pode gerar uma forma de transtorno de comportamento, transtorno de humor, e levá-la a um sentimento de inutilidade e fraqueza total, que pode surgir nela com uma tendência suicida. Professor, Deus abençoe os irmãos. O tempo é pouco para a gente falar, muito, mas espero que essa pequena contribuição, se alguém tiver uma pergunta, possa tentar responder.